Estamos ao vivo mais uma vez, mais um dia de live, e é isso. Vamos chegando, vamos esperar o pessoal chegar. Tô animada também, hoje é quinta-feira, hoje é aniversário da Maria. Oi mãe, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje é aniversário da Maria, então estou super animada por aqui. E hoje nós vamos falar de alimentação saudável, né? Alimentação na primeira infância. Então, qual é a importância da gente manter uma boa alimentação, né, nessa primeira infância? E é isso. Vamos ver se vai aparecer mais pessoas. Hoje eu vou chamar minha convidada e para isso eu chamei a minha convidada, é a Karen. Ela é nutricionista e ela vai falar um pouquinho pra gente, um pouco dessa alimentação na primeira infância, como que a gente deve conduzir, introdução alimentar, ela que tem bebezinho novo também. Então, vou chamar ela pra gente já começar o nosso papo. Vou avisar algumas pessoas também que a gente já está online. Vamos ver. Quem geralmente está assistindo aqui, quem tá com a gente. Vamos ver. Mandei para algumas pessoas e vou chamar a Karen já pra gente trocar essa ideia juntas. Calma aí que eu preciso... E como é que eu chamo agora? Calma. Karen, pede para participar aí para eu poder ver se eu consigo. Deixa eu ver. Não tem você aqui. Aí, deixa eu ver. Agora sim. Eu consegui. Pronto! Tá bom o áudio? Tá bom, você está me ouvindo? O pessoal que tá aí já tá ouvindo também? Tô te ouvindo. A imagem tá boa? Deu uma travadinha aqui. Calma. Aí. Voltou? Voltou. Então tá Tá bom. certo. Muito bem. O povo demora um pouquinho para entrar, menina. Aí a gente vai fazendo e eles vão entrando. Depois, o que eu combinei com o pessoal é que quem se inscreveu, eu tô mandando o link. Depois eu subo essa live, eu subo no YouTube. No YouTube, né? E depois eu mando o link por e-mail para quem está inscrito. Então, eu sempre lembro, vou mandar tal hora, então vocês me mandam aí e a gente vai batendo um papo. Perfeito. Certo? Vamos lá. Tem muita coisa boa para falar. Então vamos começar, porque eu sei que você tem hora, então a gente não pode atrasar aqui. Me conta quem é você, conta um pouco de você para minha turma aqui, aí depois eu falo um pouquinho de mim para sua turma aí. Beleza. Bom, eu sou a Karen, eu tenho 26 anos, sou nutricionista, atuo como nutricionista aqui na cidade de São José dos Campos, atendo o pessoal aqui do Vale. Sou mãe também, mãe recente, né? Eu tenho um bebezinho, ele se chama João, ele vai fazer 1 ano no dia 29 de outubro. Então, né, eu tô vivendo aí, digamos que a melhor fase da minha vida, né? Muito gostoso, a gente fica exausta, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Então, tem muita coisa para falar sobre isso. Ele, né, começou a introdução alimentar com 6 meses, então tá comendo bastante coisas diferentes. E é isso que eu quero trazer para vocês, um pouco dessa rotina, né? O que é importante. Então, fiquem ligadas. Legal, ele faz agora dia 29 de outubro, a minha sobrinha faz 7 anos, também no dia 29 de outubro. É agora. No mesmo dia. Belezinha. Legal. É uma fase maravilhosa mesmo, né? Esse início, assim. Ai, é muito gostoso. Muitas descobertas. Agora ele tá começando a andar, então, nossa, tá super legal. Ai, que gostoso. Andar, depois as primeiras palavrinhas, né? E essa fase da alimentação também é uma fase gostosa, né? Dessa fase de descobrir os alimentos, descobrir essa nova
essas novas texturas, né? Nossa, Bem é legal. muito gostoso de ver. Eu falo que a maternidade, ela mostra pra gente, assim, a gente vê a vida acontecer no dia a dia, né? A gente vê Sim, passinho por passinho a evolução da criança, é muito legal de acompanhar. muito bom. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Suelen Mello. Eu tenho um perfil aqui, aqui no Instagram falando de educação respeitosa. Eu sou pedagoga de profissão, né? Dou aula há muito tempo. Já dei aula na educação infantil, no fundamental, na educação especial. Já, enfim, fui para vários ramos aí da educação. E agora estou como educadora parental, né? Me formei em disciplina positiva o ano passado. E desde então eu estou aqui falando, né, na internet sobre educação, justamente por isso, né? Quando a gente tem filho, a gente quer que o mundo trate as nossas crianças como a gente trata. Então, a ideia era essa, era passar esse conhecimento adiante para que mais pessoas pudessem ter esse olhar diferente para a primeira infância, para a infância, né? Porque a gente não tem assim, a criança ela não é respeitada, né, dentro da sociedade, dentro dos padrões que a gente vive. Então, eu busco isso, busco essa transformação da sociedade para olhar para essa criança e transformar essa criança para mudar a sociedade do futuro, né? Então, a gente está aí nesse trabalhinho de formiguinhas. Legal. Mas eu preciso dizer que a minha filha tem 2 anos e 8 meses, nós ainda estamos em amamentação, e ela tem uma alimentação super regradinha. Então, eu quis trazer você, Karen, para falar um pouquinho de alimentação saudável, de alimentação, a importância dessa alimentação, né, essa base alimentar nessa primeira infância, por conta disso. Porque o que eu mais escuto é assim, mas a sua filha não come açúcar porque ela tem algum problema? Aí eu falo assim, não, ela não tem não. O problema tem a sociedade que acha que açúcar é comida boa, né? Que açúcar é um alimento maravilhoso. Eu falei, não, ela não tem problema não, é que a gente evita mesmo, né? Enfim, aí a gente, como eu sou uma ativista dessa alimentação, eu queria conversar um pouco sobre você, o que que você pensa sobre isso. E aí eu já vou começar. Qual é a importância da gente introduzir, né, a alimentação saudável já desde bebê, né? O que que isso vai mudar no futuro? Como que você enxerga isso? Bom, é interessante porque quando o paladar ele começa a ser formado logo no início, quando a criança começa a comer. Então, o que a criança ela está aprendendo, o que está sendo oferecido, o que ela está comendo nessa primeira infância é o que vai definir as escolhas dela no futuro. Infelizmente, hoje nós temos aqui, vou usar aqui o Brasil, né? Uma sociedade onde mais de 50% dos brasileiros estão com sobrepeso e aí quase 20% da população com obesidade. Então, assim, 50% da população está acima do peso. Isso é um agravante, isso significa que no Brasil as pessoas estão comendo muito mais do que deveriam, porque estão ganhando muito peso. E isso começa logo na infância. Hoje eu tenho um filho e eu também não dou açúcar para ele. Eu também não dou biscoitinhos prontos, embalados, né? Eu sempre tento fazer os meus pãezinhos, eu tento fazer todas aquelas preparações para ofertar para ele a melhor nutrição possível. E eu vejo que realmente que as pessoas, a maioria das pessoas não entendem qual a importância dessa alimentação logo no início da vida. Mas a importância ela tá que o que eu como agora, pequenininho, com menos de 2 anos, vai definir quais serão as minhas escolhas no futuro. Então, se eu sou um bebezinho e já consumo sal, açúcar, aditivos químicos, o meu organismo ele já vai começar a se inflamar logo pequenininho. E eu vou levar isso para minha vida adulta. Então, quando eu chegar na minha vida adulta, qual que vai ser a minha preferência? Minha preferência vai ser doce, vai ser alimentos industrializados, e isso vai causar o quê? Problemas, não só de aumento de peso, excesso de peso, que a obesidade é uma doença, mas também outras comorbidades, diabetes, pressão alta, colesterol alto. Então, assim, as pessoas, elas não chegam nessa obesidade, nessa síndrome metabólica de um dia para o outro, né? São anos e anos comendo errado. E a alimentação da primeira infância, ela é determinante para a sua escolha alimentar no futuro. Então, é necessário que os pais
né, ofertem alimentos saudáveis desde o começo para que essa criança ela cresça com hábitos saudáveis e não hábitos ruins. É o que eu escuto muito, assim, mas ela vai crescer e vai comer. Eu falei assim, ela vai comer sim, né? Mas desde que, assim, o que eu me preocupo é que ela vai comer isso também, né? Então, assim, eu quero que ela tenha um leque de possibilidades muito grande que lá no futuro ela vai comer, com certeza, eu não posso dizer para você que ela não vai comer nunca industrializado, ela vai comer, né? Uma hora ou outra isso vai acontecer e ela na adolescência vai comer muito, que a gente foi adolescente, a gente sabe disso, que a gente adorava sentar na frente da TV com chips ali, comendo aquele isopor colorido, e vai acontecer, e tudo bem. Só que ela vai ter um leque de possibilidades, né? Coisa que, assim, na geração que eu, né, da minha mãe, a gente não tinha essa informação. Minha mãe não teve essa informação, né? Então, o açúcar foi introduzido dentro da minha alimentação, na alimentação do meu irmão, muito cedo, né? Minha mãe falava que colocava leite condensado na mamadeira para ele mamar, sabe? Um negócio assim. Tipo assim, para deixar mais forte o leite, né? Para deixar o leite mais solidificado, né? Já ouvi muito isso. Eu lembro de eu mamar Quick. Gente, que coisa mais horrorosa da vida, que é Quick, né? Mas assim, era da cultura, a época, né? Os industrializados estavam bombando, as pessoas ainda não saberiam o impacto disso a longo prazo. Hoje nós sabemos, né? É isso que eu falo. O que a minha mãe fez no passado, o que a minha avó fez no passado, a gente não pode pautar nisso. Eu mamei Quick e não morri. Não morri, mas eu tenho uma péssima alimentação. Eu sei disso, que a minha alimentação é zero. Eu sou horrível para comer, assim. Eu não sou referência de uma boa alimentação. E por eu ter essa consciência, eu não quero que minha filha passe por isso. Eu não quero que ela chegue no futuro e tenha as opções limitadas que eu tenho hoje, por exemplo. Né? Então, essa é uma das maneiras, das formas que eu acredito muito nessa alimentação, né? Bem natural mesmo. Como você falou, você faz pãozinho, eu também faço aqueles torradinha com tâmara, aqueles biscoitinhos tipo cookies sem açúcar. E assim, a minha filha não tem necessidade do açúcar. Ela não sente. Deixa eu Comentário fazer aqui. Hã? Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Eu aprendi a comer verdura para servir de exemplo para os meus meninos. Até o meu primeiro filho nascer, eu só comia arroz, feijão, batata e carne. Minha mãe sempre trabalhou fora. É isso que eu ia falar, sabe? É isso que eu ia falar. Ela já deu um comentário aqui, exatamente do que eu ia falar. Porque, assim, a criança, ela imita o comportamento dos pais. Eu já vi pais que comem super errado e faz a alimentação do filho separado. Tem essa consciência de que o filho precisa comer saudável. Então, cozinha para o filho e o filho come bonitinho, mas os pais estão comendo errado. Isso também não é uma boa prática, porque os filhos imitam o comportamento dos pais. Até certa idade, eles vão comer a comidinha deles saudável, mas daqui a pouco eles vão começar a olhar o que você está comendo e vão querer, porque ele está vendo, ele vai imitar o seu comportamento. Então, isso não é certo. O que precisa ser feito? O que como que é seu nome? Nini falou aqui. Ela passou a comer de forma diferente para ser um exemplo. E é exatamente isso. Eu, como mãe, né, você, Suelen, nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos de uma alimentação saudável. Porque se eu como ruim e meu filho come bem, daqui a pouco ele vai estar comendo ruim igual eu, porque ele vai me imitar. Então, a família precisa passar por esse processo de mudar hábitos, de buscar hábitos saudáveis, para que todos comam a mesma comida e todos sejam saudáveis. Isso é muito importante. E eu já tenho mudado muita coisa, assim, as coisas que eu como ruim, que eu como errado, que eu já sei que não é exemplo, eu como escondido agora. Mas no dia a dia mesmo, no dia a dia, né, almoço, janta, assim, a gente sempre teve comida fresca, arroz, feijão, sabe? Não tinha nuggets, coisas industrializadas. Minha mãe é muito neurótica com relação a isso. Depois que ela estragou a gente, né? Depois que ela deixou entrar refrigerante e tudo mais dentro de casa,
eu lembro que acho que eu já estava adolescente, aí minha mãe começou, daí ela descobriu que ela tinha pressão alta, ela poderia ter desenvolver uma diabetes. Então minha mãe é muito regrada hoje com comida, com alimentação. E eu almoço praticamente na casa dela todos os dias, mesmo depois de casada. Então, assim, a gente mantém essa alimentação, né? E aí minha mãe pega muito no pé. Minha mãe não compra nada industrializado. Minha mãe não compra mais nuggets na casa dela. Faz anos que minha mãe não compra mais. Que Anos bom. que a gente não tem. Graças a Deus. Então, Graças assim, a a carne é Deus. fresca. Minha mãe aprendeu a congelar alimentos para fazer coisas mais rápidas, né? Porque qual é a praticidade do nuggets, por exemplo? É ser rápido. É uma comida que você pega ali, pá, e frita ou põe no forno e rapidamente você tem uma comida ali. Então, o que ela começou a inventar, né? Começou a buscar meios de fazer comidas saudáveis que também fossem rápidas, né? Então, hoje Sim, ela já compra lá carne moída, faz 1 quilo de carne moída de uma vez, separa em potinhos e já deixa para ir descongelando aos perfeito. pouquinhos. Então, eu já estou pegando esse hábito e, assim, desde que a Clarice nasceu, a gente tem, sim, mudado bastante essa alimentação, né? Então, a gente já mudamos muito. Hoje, até lanche, por exemplo, que a gente pedia aqueles lanches mega gordurosos, maravilhosos, com bacon e queijos. Hoje é só, tipo, um pão e um frango, sabe? Um filezinho de frango num lugar que a gente conhece aqui, que faz só um franguinho e um pão. Então, quando é lanche, é isso aí, é um frango e um pão. Legal. E isso, quando a gente não faz o frango, já deixa na geladeira, né? No freezer, já desfiadinho, que é só para pegar, esquentar ali, pôr no pão e a gente mesmo faz o lanche. Então, assim, são coisas que a gente vai arrumando, né? O dia a dia, né? A gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia. E aí você já falou que você não oferece açúcar também para sua criança, né? E aí? Não. O que que eu mais escuto é que é frescura. É frescura porque essa criança vai crescer, vai comer açúcar, porque o açúcar faz parte, que é difícil. Como que você lida com isso na sua casa? Como que você lida com isso no consultório? Como é que é? Ai, o açúcar é uma polêmica. É um desafio mesmo, mas assim, vamos tentar entender o que que é o açúcar, né? O açúcar é um tipo de carboidrato, ele é a cana totalmente refinada, então o açúcar refinado, ele é pobre em fibra e pobre em nutrientes, né? Ele serve realmente só para trazer o sabor doce, nutricionalmente ele não tem, não é bom, né? E aí, se você oferece já o açúcar desde pequeno, essa criança, como eu já falei, ela está formando o paladar logo na primeira infância. Então, se a criança ela consome açúcar logo no início da introdução alimentar dela, ela vai desenvolver um paladar mais doce. E conforme ela for crescendo, a preferência dela vai ser pelo doce, né? Então, quando ela estiver grande, ela vai querer comer mais açúcar. E quanto mais açúcar você come, pior é para a sua saúde, né? A absorção do açúcar ela é muito rápida, né? Quando a gente consome algo doce, por conter poucas fibras, a absorção ela é rápida, então há uma liberação rápida de glicose no sangue. Então a gente aumenta a nossa glicemia, né? A nossa glicose é liberada rapidamente no sangue. Isso aumenta a liberação de insulina e fisiologicamente isso não é bom. Então o ideal é que todos nós adultos, enfim, a gente evite o açúcar exatamente por isso, porque ele libera insulina muito rápido, libera glicose muito rápido, tem que ser liberada insulina muito rápido, e esse processo não faz bem para a saúde, né? A gente precisa ter o controle da nossa glicemia. Então, imagina uma criança consumindo açúcar, a glicemia dela subindo sempre, e ela vai crescendo cada vez com mais gosto pelo açúcar. Isso é extremamente prejudicial. Então, se não é frescura, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que até os 2 anos de idade não se ofereça açúcar para a criança, e isso é extremamente importante, e é importante que os pais levem isso a sério. É um desafio, porque principalmente aí a própria família que está em torno, né, os avós, o tio, vê isso às vezes como uma bobeira, mas assim, mãe, seja firme no seu propósito, né? Eu não vou oferecer açúcar para o meu filho porque ele precisa ter saúde. E isso é saúde. Precisa ser firme, precisa pegar no pé ali e falar: não, ele não vai comer, ele não precisa comer. Então, não. E é toda uma cultura, né? Assim, eu vejo que eu tô na escola, por exemplo, né? Escola, o lugar onde mais tem crianças. Eu acho que é o lugar onde a gente poderia trabalhar muito melhor essa alimentação,
né? Porque é o lugar, é a maior. Eu falo que a escola, os profissionais que trabalham na escola e a escola em si é o lugar onde mais passa a criança, né? A minha formação aqui de 1 a 1 não diz a experiência que eu tenho lá na escola, que eu lido com 30, 40 por dia, assim, né? Uma rotatividade muito grande de crianças, né? E lá na escola, ainda assim, né? Já escutei várias vezes, nossa, mas por que ela não come açúcar? Mas, nossa, mas, ai, que bobeira, por que ela não come açúcar? Então, assim, dentro da própria escola, né? Onde se trata, onde você tem ali as crianças, onde você trata de crianças, ainda esse conceito ainda não chegou, né? E a escola, para mim, eu acho que tem que ser o principal. Qualquer informação sobre criança, ela deveria primeiro ser oferecida para a escola, e depois para outros lugares, porque é ali que é o foco das crianças, é onde elas frequentam, elas passam a maior parte do tempo, né? Tem crianças que ficam período integral na escola, né? Então elas passam muito Uhum. tempo ali. E eu escuto muito disso, assim. Sim, o tempo todo. Eu queria compartilhar com você que até 2 anos, a Clarice, ela não comeu nada de açúcar. E assim, quando a gente fala de açúcar, as pessoas pensam muito no doce, no chocolate, né, e tudo mais. Mas na verdade ela não comeu nada nem que na composição tivesse açúcar. Por exemplo, uma bolacha de maisena eu não dava porque tinha açúcar. É, eu não dava, por exemplo, um bolo caseiro desse que o povo faz normalmente, né? Voz faz bolo normal, né? Que vai açúcar, vai lá 2 xícaras de açúcar. Eu não dava, né? Porque eu fazia um bolo para ela à parte, Separado. a gente desenvolveu um bolo, né? A gente buscou aí nas redes um bolo temperado com banana bem madura. Então a gente fazia esse bolo, chegamos a congelar bolo, então a gente congela bolo para Legal. não dar o açúcar, né? Para não ter o açúcar nem na composição, porque a bolacha de maisena, por exemplo, é muito doce, né? Você acha que isso é neurose ou não? O que acontece? O açúcar, ele também esconde o sabor original dos alimentos, né? Então, ele vai camuflando o que o alimento tem de verdade ali, né? É muito melhor a gente consumir o alimento natural. Então, igual você falou, você fazer um bolo e adoçar com banana madura, com tâmara, com uva passa, isso é muito mais saudável, o sabor vai ser muito mais natural do que um bolo adoçado com açúcar, né? De qualquer forma, o açúcar na composição ele também não é recomendado para a criança até 2 anos. Então, por exemplo, eu ouvi uma frase assim, mas nem bolacha de maisena o João pode comer? Não, porque a bolacha de maisena, eu até vou lançar um desafio aí para você, mãe que está assistindo, de pegar um pacotinho de bolacha de maisena e dar uma lida na lista de ingredientes, tá? A lista de ingredientes, ela é listada do alimento que tem mais para o alimento que tem menos. Então, você vai ver o primeiro ingrediente, se eu não me engano, é farinha de trigo. Aquela farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha branca. E, se eu não me engano, o segundo ou terceiro é açúcar. Ou seja, existe uma imensa, uma grande quantidade de açúcar dentro da bolachinha de maisena. E não só da bolacha de maisena, mas outros biscoitinhos. Mãe, você tem que se atentar ao rótulo que você vai estar comprando, né? Dá uma lida, ver o que tem na composição, porque esses alimentos, eles são, além de ter o açúcar na composição, você vai ver lá na lista de ingredientes, ele tem outros alimentos que são falsos alimentos, por exemplo, alguns aditivos químicos, alguns conservantes. Tudo isso, imagina um bebezinho que acabou de nascer ali com 1 ano e meio, comendo todos os dias alimentos com açúcar e aditivos químicos. Você já está, desde pequenininho, intoxicando o seu filho com esses alimentos. Então, assim, não precisa dar, né? É difícil fazer outras receitas? Não é difícil se você se comprometer a fazer. Se você se comprometer a fazer um bolo sem açúcar adoçado com banana, você pode se programar para fazer uma vez na semana, deixar congelado, deixar ali porcionado, descongelar na hora de comer, fazer um pãozinho de queijo caseiro. É você se comprometer a dar o melhor para o seu filho e isso vai fazer toda a diferença no futuro dele. Eu vi que a Ana comentou que uma escola da bolacha de maisena e Toddy. Assim, é um Gente, lance perfeito é para fazer chocante mal, você entendeu? ouvir isso. É um absurdo, né? É triste, né, na verdade.
Não, é triste. Eu falo pra você porque eu tô dentro da escola e já vi assim, acho que foi semana passada, a sobremesa, geralmente vem fruta. Não tô falando que as escolas, elas relaxam total. Elas não relaxam total. Mas assim, de vez em quando, né, a cada 2, 3 semanas ali, vem aquelas bananinha. Mas não é essas bananinhas compradas na casa natural, que é só a banana sem açúcar, né? Que é mais naturebinha. Não, é aquela banana passada No no açúcar. açúcar cristal, sabe? Daquela que já vem já vem recheada de açúcar. Aí eu e a minha estagiária, né, que a gente tem, graças a Deus, a minha estagiária também tem esse mesmo olhar, a gente pegou, ela falou assim, olha o que é isso que a gente vai dar pra criança. Eu falei assim, ai menina, se eu pudesse eu jogava tudo fora, mas como é que eu vou justificar depois que eu peguei a merenda da escola, que é Uhum. dinheiro público, que é verba pública, aí falei, vou ter que dar, porque é assim que funciona, né? Mas é algo que eu sempre bato o pé, né? Eu falo isso porque tem nutricionista que vai lá, que assina isso, né? E eu falo, gente, o que está acontecendo? Né? O que a gente está fazendo com as nossas crianças, né? Quando a gente vê isso. E aí você vê também um monte de mães que, por exemplo, não querem que a criança coma da escola. Que por mais que venha lá esse negocinho, vem a cada 3 semanas. O resto é geralmente fruta boa, madura, gostosa, abacaxi, e é diversificado, banana, melancia, essas frutas vêm bastante, laranja. Então, eles e sempre, todo dia tem uma frutinha. Mas tem mães que ainda falam que a criança não come na escola e aí quer mandar. E aí o que manda? Manda refrigerante, manda outras coisas que eu falo, gente, a comida da escola, né? Por mais que venha lá um negocinho que não é tão legal, mas ainda assim é melhor do que a comida que tá vindo de casa, né? Mas é É, isso, acho que falta conscientização, né, Karen? conscientização, né? Faz mal, né? Você se alimentar de. A gente está falando mais do açúcar, mas no geral, os industrializados não são alimentos para ser base, né? O que é a base da alimentação? É uma alimentação mais natural. E aqui eu tenho que abrir, né, um parêntese que não significa que você nunca vai comer um doce, né? Falando agora para os pais, né? Ai, quer dizer que eu não posso tomar refrigerante nunca, eu não posso comer açúcar nunca. Não, a questão não é essa. A questão é que a base da sua alimentação tem que ser o mais natural possível. Tem que ser um arroz com feijão, uma cenoura, um alface e um frango. Tem que ser um café com leite, por exemplo, e um pãozinho. Digamos assim, uma alimentação simples, tá? O que não pode é você todos os dias se alimentar de refrigerante, batata frita, nuggets, lasanha congelada, todos os dias ficar comendo, mesmo que seja uma barrinha de cereal, que tudo que é embalado geralmente vem com muita coisa que não presta. Então, assim, essa nunca pode ser a base da sua alimentação. E o seu filho, ele vai imitar o seu comportamento. Então, mesmo que ele é pequenininho, pode ser que você não dê nada disso para ele, mas se você está comendo, uma hora ele vai comer, não esqueça disso. Então, você precisa ter essa consciência e começar a ter um olhar diferente, né? Haver a necessidade de mudar a sua alimentação mesmo. Eu já até mudei aqui, eu gostava muito, eu amo sabe aquelas bolachinhas redondinhas, que tem um buraquinho no meio, aquelas rosquinhas de coco, sabe? Ai, aquilo Pelo no amor café eu também. amava, nossa! Gente, eu comia pra caramba aquilo, só que aí a Clarice, né, crescendo, agora já tendo curiosidade sobre aquilo que eu como, eu não consigo mais ter em casa, né? Então é algo assim, são coisas que eu vou tirando e vou aprendendo com ela, que nem hoje eu como fruta de manhã junto com ela, porque o restinho dela ali eu já vou comendo junto com ela para ela poder ficar, incentivar que ela coma, né? Aveia aqui em casa é nato, aqui, assim, aveia é a base do café da manhã aqui em casa, é aveia. Isso, Porque tudo é legal. com aveia, tudo é com aveia. E ela fala que é comida de passarinho, que é granola, né? A gente compra granola sem açúcar e com Uhum, uva passas e cranberry, o nome do negócio, que é uhum, docinho também, meio legal. azedinho, sei lá. E aí ela mistura tudo e põe leite e ela gosta desse cereal com leite. Isso substitui, na minha época, os sucrilhos, né? Que é Isso. super açúcar puro, né? E o leite. Hoje não, hoje ela come essa granola sem açúcar, né? Com leite. Então, assim, a gente eu falo que a gente melhorou muito a nossa alimentação aqui em casa. Meu marido é muito mais saudável que eu, ele come muito mais coisas saudáveis, assim, ele mesmo prepara o Legal. café da manhã dele. Então, assim, a gente está caminhando, estamos nesse Sim, processo. Mas, graças sim. a Deus, eu sinto que ela não tem
ela não tem essa familiaridade com açúcar, sabe? Assim, já chegou dela experimentar, por exemplo, meu sogro uma vez pegou um morango de cima do bolo, tava com chantilly, alguma coisa, e na hora que ela pôs na boca, ela sentiu o gosto, ela fez, "Bleh", ela soltou o negócio, tipo, o que é isso? Aí daí minha Aham. mãe lavou e deu pra ela, e ela conseguiu comer o morango normalmente. Então, Tá ela vendo? O já tem. paladar dela não aceita ainda, né? E isso ela vai levar para o futuro dela. Isso é muito Pode. importante. Exatamente. Às vezes ela vai ser essa criança que não é muito do doce, sabe? Tem umas crianças que a gente encontra por aí que não é muito do doce, que é mais do salgado. Então eu Sim. sinto que ela já tem essa. Ela reconhece quando é muito doce, ela sente um pouquinho de. Sabe quando você come aquele negócio muito, muito doce que você faz assim? Acho que pra ela É, deve ser essa paladar. sensação. Legal. Ai, ai. Mas e aí, quando a minha criança, coloquei aqui, se a minha criança tiver vontade de comer, né? Acho que o ideal é a gente não comer perto da criança, mas Bom, quais são as dicas, assim, para crianças muito pequenas, a sua, né? tipo Principalmente nesses assim, primeiros 2 anos, né? quando a criança ela é pequenininha, igual o meu filho, ele tem 11 meses, né? Ele vai fazer um ano. A criança ela não conhece o alimento. Ela sempre vai olhar você comendo por uma certa curiosidade. Então, assim, o fato da gente, quando a gente está falando, conversando, a criança olha pra gente exatamente por causa de nós estarmos mexendo a boca. Isso chama a atenção. E o comer é a mesma coisa. A gente está mexendo a boca na hora que nós estamos mastigando. A criança está vendo que tem alguma coisa diferente. Então, ela olhar a gente comendo não significa que ela está sentindo vontade, tá? Não quer dizer que ela tem que comer a mesma coisa, porque senão ela vai ficar doente de vontade. Isso é um mito. Então, assim, a criança sentir vontade de comer, se ela é muito pequenininha, ela não sente, porque ela não conhece o alimento. O que ela conhece muito bem? O leite materno. Então, ela vai sentir o cheiro do leite, ela vai querer o leite, porque ela já conhece, ela já está familiarizada com isso. Agora, se eu estou tomando um sorvete, isso aconteceu recentemente comigo, de todos da minha família estarem tomando sorvete, e o João estava junto e cismaram que ele estava com vontade, porque ele estava olhando e queriam dar sorvete para ele. Mas assim, não, a criança não tem, ela não vai ficar doente, ela não vai chorar. Você pode ver, a criança não vai chorar para pegar aquilo que você está comendo. O máximo que ela vai fazer é ficar olhando. E isso não é sinal de que ela está com vontade, tá, gente? Então não precisa oferecer. Quando ela já é maior, quando já é uma criança grande, que ela já experimentou, ela vai sentir vontade, porque ela sabe o que é que você está comendo. Ela sabe que é um chocolate, ela sabe que é uma bala que tem ali, ela já comeu, aí é diferente. Então, nesse caso, a questão é não comer perto da criança, não ter em casa. Então, talvez se ela vê em cima do armário, ela vai sentir vontade porque ela tá vendo, e aí já é uma criança maior, já é uma criança que tem um pouco mais de autonomia, que já experimentou. Então, o ideal é que você coma em outro lugar, é que você não apresente isso, não deixe exposto para a criança não pedir. Se ela não vê, ela não vai querer. E se ela tem menos de 2 anos, ela não conhece, então ela não vai sentir propriamente vontade. Ela vai sentir uma certa curiosidade. E aí, o que você pode fazer nesse momento, se é uma criança pequenininha? Distrair, levar para um outro lugar, dar um brinquedinho, entendeu? Para de comer um minutinho, distrai a criança com uma outra coisa, tira o foco dela da sua boca, do que você está comendo, e ela vai se distrair. Você vai ver que logo ela já não vai estar olhando para você comendo. E aí você já vai estar tranquilo, vai falar, beleza, passou. Então essas são as dicas que eu dou para você que acha que seu filho sente vontade. Se ele é muito pequenininho, não é realmente vontade, é mais uma curiosidade. Aí você tira o foco dele e tá tudo bem. Ou ter sempre alguma coisa que a criança pode comer, né? O que a gente fazia muito aqui é sempre ter em mãos, assim, saía de casa, por exemplo, eu sempre saía de casa com uma marmitinha com coisas que ela podia comer. Então, se ela chegasse num lugar e alguém estivesse comendo, né? Eu sei que não era, que era só porque ela não estava com vontade de comer aquilo. Mas se ela quisesse comer alguma coisa, eu tinha ali alguma coisa para oferecer para ela Sim, comer naquele momento. Já chegou também, você comentou de todo mundo tá chupando sorvete e aí a criança tá ali, né? Já chegou também da gente na casa da minha mãe, quando tem algumas coisas lá, ela compra refrigerante daqueles piquitiquinho, que é já para não ter 2 litros mesmo, que cada um pega o seu e acabou, né? Para racionar o negócio.
Então a gente abriu aquilo, todo mundo tomou. E ela era bebê, nem lembro quanto tempo ela tinha, mas ela tava bem bebezinha. E ela queria, porque queria aquilo. Aí eu falei assim, ai, todo mundo, nossa, mas ela tá com vontade. E agora, o que a gente faz? Aí eu fechei bem a garrafa e dei a garrafinha na mão dela. Na verdade, ela só queria ver a garrafa, a embalagem mesmo. Às vezes é só a embalagem. O leite. Eu Sim, sempre entreguei todas as coisas na mão dela. Pra ela saciar essa necessidade de mexer naquilo. E ela devolvia e tá tudo bem. Né? tá Esse vendo? Não negócio de precisou distrair dar, é né? ótimo. Não precisou dar para a criança, né? Que às vezes a pessoa vê a criança olhando e acha que precisa dar. Não, gente, isso não precisa. Se é uma criança pequenininha, ela não tá com vontade de comer aquilo. É uma curiosidade, é bem diferente. Curiosidade. Então, aí quando você dá, por exemplo, né, fechei bem a garrafinha, dei na mão dela, matou a curiosidade dela sobre aquele objeto, aquilo que ela ainda não conhecia, não sabia que objeto era. E aí matou um pouco essa curiosidade. Mais pessoas É. comentaram aqui, ó, a Aline, é a Aline, é, eu como muita fruta e meu filho é bem resistente a experimentar coisas novas. Eu sou essa pessoa, Aline, eu tenho bastante resistência também. Eu gosto mais dos sabores que eu já conheço, então eu sou meio, não sei nem como trabalhar isso. A, a Clínica Monfredini disse, aqui estamos caminhando também. Por anos relaxamos nessa questão e agora é muito mais difícil, porém estamos tendo resultados. Tá vendo? É muito difícil, né, a gente retomar essa alimentação. Eu tento incentivar falando que são heróis, mas muitas vezes não dá certo. Sabe, gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é o seguinte, a gente constrói hábitos, né? Não é de um dia para noite, leva-se um tempo. No meu Instagram, se você não me segue, já entrei para você seguir, eu sempre dou dicas de como construir novos hábitos, né? Hábitos saudáveis, eles são construídos a longo prazo. Então, se você tem uma alimentação toda desregulada, comece aos poucos, porque você não vai mudar a sua alimentação do dia para noite, né? Tipo assim, hoje eu como tudo errado, a partir de amanhã eu vou comer tudo certo. Isso é insustentável, não dá para sustentar. Então, quando eu atendo um paciente aqui na clínica, quando eu estou tratando alguém, eu sempre falo isso, gente, a gente vai começar aos poucos. Vamos explorar o que você gosta. Por exemplo, Suelen, se você só gosta de banana e mamão, então você vai comer banana e mamão todo dia. E aos poucos você vai começando a introduzir outros tipos de fruta. Então, tentem sempre explorar aquilo que você já tem de positivo. O que é um hábito positivo? Ah, eu gosto de beber água. Isso é bom, então a gente vai tentar beber mais água. Eu gosto de comer, eu só como alface. Eu não como mais nenhum tipo de verdura. Então, ok, esse é um ponto positivo. Você vai tentar comer alface todos os dias. Quando isso for um hábito de todos os dias comendo alface, você vai começar a experimentar outras coisas. E o fato de você experimentar outras coisas não é uma vez ou duas vezes que você vai começar a gostar. É igual comida japonesa. Quem come a primeira vez, às vezes detesta. Quem come a segunda, começa a tolerar. Quem come a terceira, a quarta ou a quinta, passa a amar. Então, assim, isso aconteceu comigo. Então, assim, para você gostar de algo, primeiro você tem que estar aberto a essas possibilidades, às coisas novas, né? E aí você vai experimentando sempre um pouquinho. Então, se o seu filho, ele é resistente a experimentar algo novo, tenta oferecer para ele de um outro jeito. Então, se eu oferecer a abobrinha cozida, ele não gostou, eu vou tentar oferecer abobrinha, fazer uma canoinha de abobrinha com carne moída. Eu já mudo a apresentação. Se meu filho não gostou de banana, eu vou fazer uma preparação com banana. Eu vou fazer um bolo saudável de banana. Ele vai começar a sentir o sabor da banana através do bolo. Talvez daqui a um tempo, se eu oferecer de novo, ele vai comer. Então, sempre tenta oferecer alimentos de diversas formas. Ele não gostou de batata cozida, então eu vou fazer um purê de batata. Eu vou acrescentar, fazer um escondidinho de frango. Sempre tenta oferecer o alimento de formas diferentes para ele se familiarizar com o sabor. E aos poucos você vai chegando na textura natural, entendeu? Desse alimento, para ele realmente gostar, né? Aprender a gostar. O João, quando ele comeu banana a primeira vez, ele odiou. E foi um tempão até ele aceitar. Hoje ele come super bem, mas assim, nas primeiras 10 tentativas, ele recusou, ele jogou fora. E agora ele aprendeu a gostar. Então não é para você forçar ou obrigar a criança a comer, mas sempre tentar oferecer. E se você conseguir oferecer em diversas preparações, de diversos
tipos, e aos pouquinhos você vai chegando ao estado natural. Quando eu falo natural, é, por exemplo, oferecer uma banana in natura. Você ofereceu a banana amassada, você ofereceu um bolo, e agora você ofereceu ela in natura. E aí a criança ela vai aceitar. Então, é realmente uma insistência e oferecer várias vezes. Pode ser que você ofereça mais de 10 vezes, e só então depois que a criança vai aceitar. Tem um comentário aqui, deixa eu ver, na clínica. Estamos fazendo assim, colocando o desafio de experimentar alimentos novos. Agora virou uma missão. Todo sábado na feira escolhemos alimentos novos. Ah, isso é legal, né? Levar a criança para participar, né? Levar ela na feira para ela escolher, para ela participar desse momento, porque daí é uma outra vivência também, né? Quando a criança participa bem da preparação do alimento, ela já se envolve muito melhor com aquilo, né? Muito legal. O cheiro já começa a fazer sentido para ela, né? Tudo isso, as memórias que ela vai criando ali, né? Já vai trazendo uma vontade ali, às vezes muda a alimentação por conta disso. E assim, essa questão de Estamos você ali. oferecer mais de uma vez é importante, né? Se você come uma vez uma coisa e fala, não gostei, você não sabe se você não gostou, porque foi algo novo para o seu paladar. Então, se você comeu só uma vez e disse que não gostou, você não sabe. Se você comeu 10 vezes e aí você falou, eu realmente não gostei, aí tudo bem, aí você realmente não gostou. Isso vale para criança, vale para adulto, vale para todo mundo, tá? E isso que você falou de oferecer de várias formas, eu tenho duas coisas para contar. Porque primeiro aconteceu isso comigo, não, com a Clarice com relação à maçã. Porque eu, né, mãe de primeira viagem, com medo da vida, né, achava a maçã muito dura, uma coisa assim, meu Deus, como é que eu vou oferecer essa maçã? Então foi uma das coisas que eu demorei para oferecer na introdução alimentar. Foi algo que eu introduzi muito depois. Então, ela tinha ali, né, uma certa resistência, não comia também, não comia muito bem, igual ela comia as outras frutas. E aí eu comecei a ralar. E a maçã raladinha é maçã ralada com aveia. E aí ela começou a comer. Aí de manhã, essa semana ela já comeu 2 vezes, 2 maçãs raladinhas. Comeu uma inteira, depois quis, eu quero mais. Não, eu já fiz outra pra ela comeu super bem. Aí lá na minha mãe me falou assim, aqui ela come maçã inteira. Então ela já pulou pra etapa de pegar a maçã mesmo e sair com a maçã comendo. Então eu ofereci de várias formas e eu tinha colocado, sabe quando você corta tipo meia-lua? Eu oferecia meia-lua. Aí não achava que ela não gostava muito. Mas quando eu comecei a fazer raladinha, acho que é por causa do sumo, né, da maçã, mais molhadinha e fica mais bonitinho também, não sei. Aí ela começou a gostar, começou a comer, agora ela come a maçã uma boa. Legal. E essa questão de oferecer de várias formas, por exemplo, eu gosto do gosto da cebola, mas eu não como a cebola frita, a cebola na salada, eu não como. Eu não gosto da textura da cebola, a textura dela me incomoda na boca. Sei. Então, eu consumo a cebola de outras formas. Então, eu acho que é interessante mesmo a gente oferecer de várias formas, porque às vezes a criança não vai comer daquele jeito, mas vai comer de outro. Né? E aí minha mãe fala, não faz o menor sentido, Suelen, cebola é cebola, o gosto é o mesmo, não sei por que você não come cebola. Eu falei, não sei o que acontece, mas eu não consigo comer. Mas ela, em outros lugares, eu super como. Como ela, nossa, omelete, pra mim tudo tem que ter cebola, na verdade. Eu só não quero sentir. Né? Sentir a textura dela, mas o sabor eu gosto, como e adoro. Legal, legal. Tem mais alguma coisa aqui? Não, vamos embora. E o que muda na alimentação após os 2 anos, né? Porque daí tem essa questão de que, pronto, fez 2 anos, agora tá liberado. Agora tá tudo certo. Como que a gente conduz essa alimentação no pós 2 anos? Eu acho que vai dos pais de ter essa consciência de criar hábitos saudáveis, né, para os filhos. Depois dos 2 anos, não que não possa, né? A questão é
Agora meu filho vai experimentar açúcar, mas ele vai deixar de comer fruta? Não, né? A ideia, né, após os 2 anos, é você manter todos os hábitos que já foram criados, né, até essa idade, manter os hábitos saudáveis. Então, o meu filho, ele continua bebendo água, ele continua comendo frutas, legumes e verduras, mas agora eu posso ser um pouco mais flexível, talvez possa ser essa palavra, após essa idade. Então, se eu vou na casa dos meus pais e tenho um bolo, posso oferecer um pedaço de bolo para ele, ok. Mas eu vou deixar de oferecer as frutas? Eu vou deixar de oferecer os outros alimentos? Não. É você ter essa consciência de que não é porque ele tem mais de 2 anos que você vai mudar a alimentação dele. Você vai continuar com a mesma alimentação regrada, com a mesma alimentação saudável, pensando num futuro saudável para o seu filho, num futuro de saúde, pensando também que você tem que ter os mesmos hábitos bons que você está construindo no seu filho, e após 2 anos ter essa flexibilidade de que você vai numa festa, talvez você não precise mais levar a marmitinha do seu filho, mas mesmo assim, mesmo ele experimentando outras coisas que sejam mais salgadas, mais açucaradas, você vai manter todos os hábitos saudáveis. É isso que digamos, que muda, né? Não significa que agora está tudo liberado, porque na verdade não existe esse tá tudo liberado para ninguém. Se você quer viver de forma saudável, se você quer ter saúde, você precisa preservar uma alimentação saudável, uma alimentação natural, né? Então, nem para você que tem 40, 50 anos, é para estar liberado os industrializados, os açucarados, enfim, porque isso não faz bem para a sua saúde e não vai fazer para o seu filho, mesmo que ele tenha mais de 2 anos. Exatamente, assim, eu ainda, pra você ver, né? A Clarice tem 2 anos e 8 meses e a gente ainda mantém esse ritmo, né? Mas, por exemplo, hoje vai ser um dia desses. Hoje foi um dia que eu sentei com a minha mãe e a gente alinhou um plano de ação para hoje. Porque hoje é aniversário da Mariazinha, que mora lá em casa, uma senhora. E ela ama bolo, assim, ama. Aí a gente comprou um bolo para ela e um bolo de aniversário bonito, né? Eu falei, bom, o ano passado a Clarice olhou esse bolo e ela não se interessou, né? Mas isso ela tinha Uhum, 1 ano e 8 meses, né? uhum. Eu falei, hoje ela tá um pouco mais esperta. Hoje eu acho que vai ser mais difícil eu engabelar ela, principalmente porque ela vai cantar parabéns. Eu falei, vai ser bem mais difícil. Então aí eu falei, Sim. bom, talvez vai ser a primeira vez que ela vai... Hoje é a primeira vez que ela vai experimentar um bolo. E eu falei que a gente também não vai oferecer, né? O que eu penso assim? Eu falei, se ela sentir necessidade, se ela sentir vontade, eu acredito, conhecendo minha filha como conheço, eu acho que ela Uhum. vai sentir. Mas não é algo que eu vou oferecer. O bolo dela, o bolo que ela consome, que a gente faz pra ela e tal, tá lá, tá guardado, tá lá, não vai ser oferecido também. Então, se ela, Sim. nessas opções, ela escolheu dela, ótimo, ninguém vai falar nada, falei, todo mundo mantém o nível da conversa, ninguém vai falar, nossa, para não induzir a Uhum. criança. Mas ela vai ter a opção do bolo dela, mas se ela sentir necessidade, se esse interesse partir dela e ela quiser provar o outro, eu não vou me opor. Ela já tem 2 anos e 8 meses, tudo bem. Eu falei, a diferença disso é que a gente não vai fazer. Antigamente a gente fazia, né? Ia pra festa de aniversário e fazia marmitinha pra levar pra casa. Falei, a diferença Isso. é que ela vai comer aqui, agora. Eu Uhum. não vou levar pra casa, amanhã não vai ter esse bolo de Uhum. novo e não vou ficar carregando esse Sim. bolo eternamente pra semana, porque, né, antigamente a gente fazia disso. Fazer. É Carregava pra interessante semana. isso que você falou, de não oferecer, né? Não é gente assim, ai, meu filho fez 2 anos, eba, agora eu vou dar chocolate para ele, eu vou dar brigadeiro, como se isso fosse um troféu, gente. Não é isso, tá? Não é oferecer. Se ele quiser, ok, né? Eu não vou falar não, mas não é falar assim, filho, agora você pode comer, como se fosse, né? Então, foi nesse sentido que eu falei assim, bom, o povo vai estar lá e vai estar todo mundo querendo oferecer para ela o bolo. Eu acho que eu falei, vamos deixar isso bem tranquilo, deixa ela escolher se ela vai querer, se ela gostar do bolo, se ela achar que deve, ela vai pedir. Né? Outra coisa que eu falei também é oferecer a janta antes da gente partir esse Ah, bolo, né? sim. Deixar ela bem alimentada, né? Falei, dá um alimento rico, com bastante, né? Sim, Umas vitaminas que ela precisa. Falei, oferece uma sim. janta, né? Ela tá na minha mãe agora. Então eu falei, tá no meu marido lá.
Aí eu falei, então, vocês oferecem uma janta normal, faz algo que ela gosta, né? Põe lá, ela ama brócolis, pepino. Eu falei, então, põe as coisinhas que ela gosta, já faz o que ela gosta, pra ela se alimentar Uhum. bem. Porque mesmo que ela vier comer o bolo, ela não vai se empanturrar, porque ela já está saciada com outras coisas. Então, assim, são Sim. coisinhas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, né? Pra gente ir driblando um pouco essas coisas que acontecem, né? Eu não liberei geral aqui em casa. A gente mantém uma alimentação mais ainda saudável, né? Mas eu sei que Uhum. vai ficando mais difícil conforme vai para a escola, vai conhecer outras coisas. Mas eu acredito assim que essa base, como você falou, né, ela tá feita, tá formada, né? Então a gente só vai Sim, fazendo a né? manutenção de, né? Exatamente. Ô, Sueli, eu queria trazer um ponto que a gente nem combinou de falar, mas que acabou vindo aqui na minha mente, que é o seguinte: Sim, existe claro. muita questão do, por exemplo, eu vou presentear meu filho, se ele fizer isso certo, eu vou dar para ele uma bala, um pirulito. Isso ainda é muito forte. Se o meu filho me obedecer, eu vou deixar ele comer um chocolate. Gente, isso não é legal, porque isso cria na criança aquela coisa assim. Quer dizer que se eu fizer tudo certo, eu vou comer um doce. O doce é um reforço positivo, né? Na verdade, esse doce nem é saudável, então ele não deve ser usado para esse fim. E aí isso faz com que a criança entenda que aquela comida saudável talvez seja uma punição. E quando ela faz uma coisa certa, ela ganha um chocolate. Então, assim, isso jamais é indicado que isso aconteça, né? Não é indicado se você está acostumado a fazer isso, tentar mudar essa forma de educação, porque isso faz com que a criança entenda que o doce é um presente, é um Faz troféu. uma associação positiva ao negócio que não é positivo, né? Ela vai criar sempre uma questão Exatamente. positiva e aí a gente carrega isso para a vida, né? Eu já conversei com pessoas que Sim. falam disso, de que o chocolate era uma coisa dentro da família que era tipo assim, as pessoas. Ela falou, a gente era muito pobre, então quando vinha o chocolate era algo assim, muito bacana da gente dividir. Então, quando vinha uma barra de chocolate, era quando o meu pai conseguiu trabalhar um pouquinho mais e trouxe o chocolate para casa. Então, era sempre um prêmio. Ela falou, e hoje, né, aí assim, a condição dessa pessoa financeiramente evoluiu, ela tem uma condição melhor. Ela falou, eu ainda tenho esse apego com o chocolate por conta. Ela falou, e hoje, você falando, eu estava falando de alimentação, ela falou, então eu lembro quando você fala que a alimentação também é uma memória afetiva, né? Quando a gente come coisas do passado, né? Quando a gente tem essa memória afetiva com a alimentação, ela falou, eu tenho isso com chocolate e eu sei exatamente o ponto que era. Então, olha só o que a gente faz, né? Às vezes, assim, é lógico, ela era uma outra educação, uma outra geração, a gente não pode condenar gerações passadas por conta das informações que eles tiveram. Mas hoje a gente tem a informação, né? Hoje a gente pode caminhar diferente, hoje tem estudos, né, comprovando todo o malefício do açúcar. Hoje a gente, na verdade, está colhendo o fruto dessa geração, né, que comeu muito industrializado, que é a geração da garrafa PET, né, que eu falo, meu Deus, quando eles criaram a garrafa PET, eles não imaginaram o impacto ambiental que isso ia causar, né, que o plástico ia causar no mundo inteiro. Né? Quando trouxeram o açúcar, o leite condensado e o leite em pó, né, não se pensaram no estrago disso, né, na saúde do ser humano, né, que hoje a gente vê que crianças obesas, né, a pediatra da minha filha fala, ela fala assim, ela falou, vou te falar, assim, a maioria das crianças que eu atendo aqui no consultório já estão obesas ou sobrepeso. É um absurdo, Me né? É ajudou. triste, né? Nossa, o que me ajudou é sempre manter a rotina. Percebi que a Valentina come muito melhor quando eu sigo a rotina dela. Manter a rotina também é ótimo, né? Ter um horário para comer. Nossa, isso ajuda Sim, bastante e incentiva bastante a com criança se certeza. alimentar. Ajuda muito. A gente já falou de produtos industrializados, então eu nem vou entrar nesse detalhe. Só queria, assim, se você tem algumas dicas de como gastar esse menos tempo na cozinha. Acho que você chegou a comentar um pouco, né? Faz, congela, você tem mais alguma coisa? Ah, com certeza. Bom, se você me segue lá no Instagram, vai ver que eu falo muito sobre organização e planejamento. Eu gosto muito dessa questão da nutrição familiar,
de você ter uma rotina, né? Inclusive ontem, uma paciente que eu atendi aqui no consultório, a dificuldade dela era exatamente se planejar, né? Por que que às vezes a gente não come bem? Porque a gente não se planeja. O que que é mais fácil? Por exemplo, hoje eu vou sair daqui, eu tô no meu consultório, eu vou sair daqui por volta das 10 horas da noite. Como que é mais fácil? Eu chegar em casa e fazer a janta, ou eu chegar em casa, ou eu pedir aqui mesmo um iFood e chegar em casa e já ter o iFood chegando comigo? É muito mais prático eu pedir alguma coisa. Agora, e se eu já tiver uma marmitinha congelada, que eu já deixei descongelando na geladeira e que eu só vou chegar em casa e esquentar? Quer dizer, é muito mais saudável. Então, a questão é você ter essa consciência de que você precisa planejar e organizar a alimentação da semana. Como que você pode fazer isso? Eu vou te dar algumas dicas práticas. Primeiro é organizar a compra. Então, você vai fazer um pré-cardápio, fazer um cardápio que você vai seguir naquela semana. Eu vou escolher um tipo de verdura, 2 ou 3 tipos de legumes. Eu quero que na minha casa tenha pelo menos 3 tipos de fruta, arroz e feijão e 2 tipos de carne. Então você anotou ali, você vai no mercado. Pode ser um dia que o mercado esteja com promoção, um dia de feira, que aí você gasta menos. Você vai focado nessa compra, com essa listinha, com esse cardápio pré-definido, e você vai comprar esses alimentos. Chegando em casa, você vai tirar ele em torno de 1 hora e meia, para você fazer um pré-preparo. Então, é uma questão de se organizar. Se você não tem tempo, você vai escolher um dia que seja mais tranquilo para você. Mas o importante é você estar disposto a fazer isso, né? Porque às vezes a pessoa arruma tanta desculpa, que nunca consegue se organizar e está sempre comendo errado. Então você tem que ter essa disposição de falar, eu vou fazer as compras e eu vou fazer esse pré-preparo. Por quê? Se eu pego um dia e eu higienizo todas as folhas, todas as saladas, hortaliças, já deixo tudo higienizado, tudo bem, eu gastei ali 30 minutos para fazer isso, mas foi um dia, foi 30 minutos de um dia. Todos os outros dias eu vou ter essa salada limpa e é só eu pegar e comer. Então você economiza tempo de todos os outros dias. Os legumes você já pode deixar eles pré-prontos, você já pode deixar picadinho, ou você mesmo já pode deixar cozido. O legume na geladeira, ele vai durar aí de 3 a 5 dias. Você pode deixar ele na geladeira pronto para você só ir pegando. Você pode fazer uma quantidade maior de feijão, temperar na hora de comer e congelar o resto já temperado. E aí você tira do congelador e aí você já tem o feijão pronto, é só descongelar ele na própria panela, ele já descongela. Você pode fazer uma quantidade de arroz maior. Você pode deixar as frutas na sua casa, que fruta é a coisa mais prática do mundo. Então é só pegar e comer. Você também já pode deixar frutas. Travou. Acho que travou aqui pra mim. Travou pra vocês? Comenta aí. Voltou. Voltou? Por exemplo, receitinhas de pães que são fáceis, aí você já pode deixar congelado. Então, é tudo questão de realmente fazer essa organização. Essa questão de fazer as marmitinhas é essencial. Você gasta um tempo em um dia, mas todos os outros dias você já tem tudo pronto e você pode congelar, e tudo isso facilita o seu dia a dia na cozinha, deixa ele muito mais leve, muito mais saudável, e você economiza dinheiro também que você iria gastar comprando outras coisas. A gente tá nessa pegada agora de fazer isso, assim, a minha mãe é a pessoa do congelador mesmo, assim, minha mãe tem freezer em casa, sabe? Ela tem a freezer da geladeira e tem mais outro lá que é pra colocar, pra encaixotar todas as coisas que ela vai fazendo. Então a gente faz, né, coisas que a gente faz em casa, a gente faz sorvetinho natural pra Clarice, a gente faz danoninho natural, e tudo a gente vai congelando, né? Justamente pra isso. Faz um tanto, porque para crianças é geralmente muito pouco, né? Então a gente aprendeu, na verdade, esse processo do congelar por conta disso. Brócolis, eu compro brócolis, como tá em promoção, lavo todo ele, congelo e vou tirando os gominhos, assim, e coloco ele no meio do arroz, assim, ele já vai cozinhando no meio do arroz, né? A gente já vai usando prático, né? uma coisa milho, sabe? Então, assim, milho eu congelo também, já cozinho todo, congelo. Aí no dia a dia quero uma salada com milho, quero fazer um creme de milho, eu tiro, já arranco ele ali,
né? Eu tenho torneira quente, eu falo que torneira quente é vida, porque eu abro É na torneira mesmo, quente ali, é mesmo, eu também eu ponho tenho. um Um pouquinho ali investimento demais. no campo. Aham. É um investimento maravilhoso. Eu abro, ponho na torneira, água bem quentinha numa vasilha, jogo o negócio ali. Já O milho, ele descongela. descongela muito rápido. Aí ele É. descongela rapidinho, já pronto tudo, já põe numa salada, ou põe ali, faz um creme de Uhum. milho, alguma coisa, põe feijão, põe arroz, né? Arroz com milho. E aí a gente vai inventando coisas, né? Pra mudar. E é prática, né? Quando a gente começa a fazer, aí você É, começa a ver que não é tão difícil, né? E eu não era é. essa pessoa que achava que cozinhar, nossa, era muito difícil pra mim. Ai, até esse tempo atrás, acho que há um mês atrás, eu tava assim, ai, que preguiça de ter que cozinhar em casa. Mas eu vejo o quanto isso mudou, assim, melhorou o apetite da Clarice de jantar. Ela Sim, janta melhor do que almoça. Então essa legal. janta em família também mudou muito, sabe? Uhum. Foi bem bacana. Realmente, é você se adaptar, né, a essa rotina. Essa rotina não é tão difícil. Olha, gente, eu faço carne cozida, eu cozinho carne de porco, eu congelo tudo pronto. E aí eu chego em É, casa na pressa, à noite, por exemplo, eu só descongelo ali super rápido, já tá pronto. É tudo questão de criar hábitos saudáveis, né? Eu até tenho um e-book que no link do meu Instagram tem lá, que eu ensino essas formas de deixar a cozinha mais prática. Então tem várias dicas do que você pode fazer na cozinha para deixar ela mais leve, mais prática. E qual, tipo, tem opção de cardápio também. Então é bem legal, é você se informar e buscar o que é prático e começar a fazer dia após dia até que isso se torne um hábito, né? E aí você vai ver que é muito fácil, que é muito tranquilo e que comer bem e saudável não é difícil. engraçado, né, que a comida de casa a gente não enjoa, né? Você já reparou que você come muito no restaurante e você enjoa. A comida de casa a gente não enjoa, a gente quer comer e come e fica bem o tempo todo, é uma coisa de É, doido. Mas é isso, gente, não tem jeito. A gente tem que assumir essa parte aí e falar, vamos fazer e vamos fazer. isso Ah, aí. eu quero agradecer muito, Karen. Eu adorei, assim, as informações serviram muito, muito para mim. Acho que tanto para as pessoas que estão assistindo, quanto para mim mesma. Acho que foi super produtivo, assim, gostei muito de tudo que a gente falou. Me ajudou, assim, a Legal. estar cada vez mais firme aí nessa alimentação. Não estou pirando, não é coisa da minha cabeça. Então, e é isso. Achei que eu me senti, assim, nutrida, nutrida de informações Legal. que faz diferença, sabe? Eu acho que todo mundo aqui vai sair com um pouquinho disso, né? Eu acho que é uma pauta que a gente precisa levar, principalmente para as crianças, né? Porque a gente está construindo uma nova geração, né? E que essa nova geração seja essa geração que a gente gostaria de ser, ainda não estamos, né? Estamos no caminho, mas os nossos filhos com certeza serão, né? A gente está aqui para isso, para garantir que essa nova geração seja melhor do que a gente Tá foi. certo. Pessoal, sigam a Karen, que tem um monte de coisa lá no canal, no perfil dela, um monte de informações, um monte de dicas. Então, sigam a Karen e vamos lá nessa alimentação saudável. Gente, muito obrigada por todo mundo que veio. Obrigada, Karen, mais uma vez por ter topado. Sei que foi meio loucura aí, a gente tá nessa doideira, tá bom? Muito obrigada. E é Eu isso, gente. agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço vocês que assistiram, obrigada aí já por me seguirem. E é isso, gente, vamos correr atrás de uma alimentação saudável, que é isso que vai fazer diferença na nossa vida amanhã. Ai, tá certo. Gente, um beijo pra vocês. Boa noite. Karen, mais uma vez, obrigada. E a gente vai se falando, tá bom, meu bem? Um Tchau, beijo. gente. Um abraço.